Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo do mercado. E eu vou bater um papo aqui hoje com a Viviane Ribeiro Gago, que ela é facilitadora em desenvolvimento humano, autora e advogada. Tudo bem, Viviane? Como é que você está? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, Guido. Igualmente. Obrigada pelo convite. Eu agradeço você ter aceito o meu convite também. E eu vou falar com ela aqui sobre este livro aqui, olha. É o Olhares para os Sistemas. E ela vai contar pra gente por que ela escreveu esse livro, como que escreveu esse livro e se foi só ela que escreveu ou se são de vários autores. Viviane, me diz uma coisa, esse livro aqui, como é que ele surgiu, como é que você pensou esse livro? Você escreveu sozinha ele ou não? Não, a ideia original era eu escrever ele sozinho, porque eu tive a ideia dele escrevendo um outro livro que eu lancei o ano passado. Tá. O outro livro que eu lancei o ano passado foi a biografia de uma pessoa comum, que sou eu, Tá. né? E eu ali contei recortes da minha vida, mas com mais ênfase em transição de carreira e as relações humanas que eu tive na vida até chegar aqui, né? Aos 51 anos de idade, pessoal e profissionalmente. E quando eu tive a ideia desse livro escrevendo aquele outro, eu pensei em escrever sobre a minha experiência de anos no sistema corporativo, né? Tá. Onde eu trabalhei exercendo advocacia, né? Eu sou advogada, fiquei muitos anos numa mesma multinacional, entrei como estudante de direito e saí como gerente jurídica para a América do Sul. E eu achava um desperdício não compartilhar com outras pessoas essa experiência, né? Até porque eu sempre fui muito observadora por característica e eu achava precioso tudo que eu enxerguei e vi naquela posição estratégica que eu tinha. Quando você mexe com questões jurídicas na empresa, você mexe com coisas mais delicadas. Pois é. E não tão acessíveis. Não é que eu tenha contado os cases, até por ética eu não posso contar, mas eu achava que eu podia pegar tudo que eu observei e aprendi da dinâmica do dia a dia de uma grande empresa e colocar no mundo. Eu estou muito nessa linha de compartilhar. Acho que a gente chega numa idade que mais do que qualquer coisa você quer colocar no mundo o que você recebeu. Exatamente, né? Aquele equilíbrio entre o dar e o receber. É. E eu achei que ficaria muito mais rico, ao invés de eu escrever esse livro, que eu tive a ideia escrevendo o outro sozinha, Sim. colocar visões multifacetadas, de muitas experiências, que ficaria mais rico para o leitor. Então, eu caminhei como uma obra coletiva, né, com a ajuda da Eliane Tanaka, para colocar esse livro no mundo, que a gente colocou em outubro, faz pouco tempo. Pois é, inclusive a Eliane me mandou um release com trechos de cada capítulo, né? Eu sei que foram várias pessoas que escreveram. Somos São 15 autores comigo. 12 mulheres e 3 homens, né? Exato. E você me deu um gancho aí que é o seguinte, quer dizer, você pensou em entrar numa multinacional e fazer sua carreira na multinacional. Eu li os trechos que ela mandou e uma coisa que me chamou a atenção foi isso, porque várias delas falaram, eu sempre sonhei em trabalhar, entrar estagiário e talvez chegar a presidente da empresa. Sim. Né? Isso ainda é um pensamento ativo no mercado? Eu acho que é um pensamento ativo para algumas pessoas, para outras não. Pois é. Até porque as gerações têm se modificado muito e os mais jovens já não têm nem pretensão de fazer uma carreira dentro de grandes corporações. Né? Tanto que se fala muito em as empresas terem uma adaptação para receber esse público jovem, ter pontos de atração para eles, porque eles já não têm a mesma imagem que os pais tinham na época deles. Exatamente. Né? Nem pessoais, nem de carreira, ambições diferentes. É bem interessante isso. Agora, o que te chamou mais atenção? Tem alguma liga entre esses 15 depoimentos, eu não sei se pode chamar depoimentos, ou como é que histórias de vida corporativa e tudo mais, né? É isso mesmo. Tem alguma liga aí que você percebeu? Eu adorei a sua pergunta, porque eu fiz desse projeto algo fluido, orgânico e não tão não coordenado. Não pautado, né?
O que eu fiz foi colocar a espinha dorsal do livro na minha frente, com os temas que eu escreveria, que eu acho que são importantes, que eu gostaria de abordar. E dentro dessa espinha dorsal, eu fui pensando nas pessoas que eu já conhecia do mercado. Tanto na minha versão advogada de empresa, quanto na minha versão de facilitadora, que é a minha segunda onda de carreira, né? Através da minha empresa. E muitas pessoas que estão aí foram pessoas, acho que a maioria, que trabalharam comigo nos meus anos de carreira. Ou quando eu prestava serviços de advocacia, ou quando agora eu estou a serviço para ajudar, né, no desenvolvimento e autoconhecimento do indivíduo ou da organização. E o engraçado é que eu conheço todos os autores, mas eles não se conhecem entre si. E se você lê a obra, existe uma confluência e uma ratificação de um ponto com outro imenso, sem ninguém ter se falado, se conhecido. E eu não induzi ninguém, eu deixei livre a escrita, e você vai ver que tudo que está aí se confirma, se consolida e tem alinhamento pleno. Olha que coisa. Sabe aquela coisa de sincronicidade? Sei. De que acho que é o que é mesmo que está aí, que talvez o mercado ainda não chegou nessa prática do que eles colocam. Sim. E uma coisa que me chamou muito para esse livro, e como se fosse mesmo assim, uma base para estruturar isso, foi as pessoas que eu chamei, foram pessoas a dedo que eu sabia e conhecia o trabalho de cada uma, que eles performavam não só na questão do quesito de resultados, que o jogo no mercado exige isso, mas são pessoas com uma pegada humana que eu admiro muito. E que eu acho que o mercado precisa mais disso. É o profissional que tem os dois lados, o de performance, de atingir metas, mas é o que tem o lado humano e que olha o outro de uma forma diferente e significativa. O colaborador, aquele ambiente empresarial. Nesse ponto, dá para perceber, dá para tirar uma avaliação quem tem mais uma pegada mais humana, se é o homem ou a mulher, ou não? Adorei a sua pergunta de novo. Eu acho que a minha resposta ela vai na seguinte direção. Existem características femininas e características masculinas presentes em qualquer indivíduo, de qualquer gênero. E predominou até hoje no mercado de trabalho mais as características de energia masculina. E antes da gente entrar aqui nessa entrevista, é o que eu te falei, eu acho que o mundo está precisando que se aflorem também as femininas para ter um equilíbrio maior e uma potência maior para o trabalho, tanto de quem está em posição de liderança quanto do colaborador. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acredito na potência da união das características. As femininas são mais abafadas pela história da humanidade, de como as mulheres chegaram no mercado de trabalho, e os homens ainda predominam com essas características mais presentes, né, no mercado. É isso. Entendi. Deixa eu colocar uma pimentinha aqui. Uma amiga minha, ela pediu demissão de uma empresa porque a chefona da empresa era a CEO da empresa. Ela falou que aquela mulher era... Vou usar a palavra dela, tá? Falou, a mulher era uma demônia. Ela não aguentou, ficou 3 meses na empresa e pediu demissão. O que acontece nesse caso? Eu acho que é o retrato do que eu tentei te falar agora. Eu acho que as mulheres que se consolidaram ou que estão presentes em cargos mais alavancados no mercado de trabalho, que ainda é a minoria, se você olhar nas empresas, elas tiveram que assumir uma veste, uma persona, uma máscara muito focada nas características premiadas pelo mercado ainda, que são as masculinas. E não deixaram fluir essas características femininas que acabam ficando abafadas. Então, na verdade, a sua colega se deparou com uma pessoa com a imagem feminina, mas as características totalmente masculinas. E que o mercado está acostumado. Agora, uma pessoa dessa vive bem, por exemplo? Quer dizer, ou ela veste um personagem a hora que ela tá trabalhando, tá dirigindo, mas na vida real ela não é assim. Eu não posso falar pela outra pessoa, mas eu vou falar por mim. Isso. Né? Por mim, o que eu notei? Eu fui uma dessas mulheres que assumiu características mais masculinas para sobreviver enquanto eu jogava o jogo do mercado do lado de lá. Eu ainda tenho contato e assessoro empresas,
mas eu orbito, eu não estou lá dentro full time como eu estava, anos. E para mim, o meu depoimento em primeira pessoa para você é que pesou eu ficar nessas características para sobrevivência. Hoje, eu me sinto mais leve, mais suave, emergindo as minhas outras características e podendo aflorar isso tanto no meu ambiente profissional quanto no pessoal. Me faz bem, muito bem. E faz sentido. E eu vejo que eu faço a diferença mais positivamente ainda do que eu fazia quando eu trabalhava. Sim. Mais com as características masculinas. Hoje eu acho que eu trabalho melhor e o resultado é melhor. E como é que o pessoal, quando você vai numa empresa, por exemplo, se deve trabalhar com vários grupos dentro das empresas, né? São grupos majoritariamente masculinos? Ainda são. Apesar de que nesse meu trabalho como facilitador em desenvolvimento humano, a maior demanda ainda vem das mulheres para se desenvolver, para mergulhar. São executivas, mais do que executivos. A busca por esse autoconhecimento, desenvolvimento, essa ampliação de consciência, eu falo, né? Existe o desenvolvimento horizontal, que é aquele que se adquire em cursos, idioma, pós-graduação. Eu trabalho com desenvolvimento vertical, que é o quê? Aquele que trabalha com ferramentas mais sutis, mais aprofundadas para expansão de consciência e para você propiciar aquele indivíduo olhar a realidade por mais de uma faceta, que tem várias. Claro. E quem procura mais esse tipo de desenvolvimento vertical são as mulheres, pelo menos na minha experiência, são executivas. Entendi. Tem uma coisa que eu tenho que perguntar, não tem jeito, inclusive eu vi um trechinho aqui no livro, que é o seguinte: a maternidade, né? Como que a maternidade é encarada por altas executivas, por exemplo? Tem muitas executivas que retardaram a questão da maternidade, estão congelando óvulos. Agora a onda agora não, tá? De alguns anos para cá. Sim. São poucas mulheres com acesso a recursos financeiros que não congelam óvulos. Elas congelam por falta de um parceiro, de uma relação qualitativa e íntima. E as que tiveram filhos, elas ainda retratam com muita clareza que as demandas com o filho ainda estão mais na mão das mulheres do que dos homens. Então ainda existe, apesar vamos dizer assim, do ritmo que tem se modificado dos pais, de licença paternidade em algumas empresas e tudo mais, mas as reuniões escolares, quando a criança está doente, ainda a demanda maior é pela figura da mãe ainda. E o que causa um impacto, impacto no profissional. Em relação aos homens que têm menos impacto. Acho que é isso objetivamente falando. Agora, a coisa é muito complexa, né? Porque se você pegar pelo ponto religioso mesmo, né? E aí não importa se é catolicismo, se é protestantismo, o que é. Mas tem aquela figura do homem ser o provedor e a mulher ser a cuidadora, né? Cuidadora. Isso pesa ainda. Eu entendo que nessa mescla toda dessas questões que ainda estão em desenvolvimento para se sedimentar e que a sociedade vai mudando, você vê que a sociedade e o desenvolvimento dela, ela muda lentamente. A gente costuma falar que muda numa espiral ascendente muito lenta. Sim. O desenvolvimento humano. Essas questões influenciam também. Essas de religião que você está falando, independente da religião que seja, porque ainda tem a questão do patriarcado muito forte. A mulher saiu da batuta do pai, lá de trás, entrou na do marido e está tentando achar o lugar dela também com um papel de profissional. Sim. Que está sendo sedimentado, né? E a gente não pode esquecer que a mulher foi para o ambiente mercadológico de trabalho a partir do pós-guerra. No pós-guerra, né? Que elas foram para a indústria armamentista, os homens foram para a linha de frente das batalhas, e lá elas começaram a desenvolver um papel, né? Naquela indústria bélica, e depois foram saindo para o mercado porque viram que tem a competência para poder fazer as coisas. Então, se você olhar, ainda é muito recente, se a gente for olhar a história da mulher no mercado de trabalho. Pela história humana Pela história humana é recentíssimo. Agora, no teu caso, por exemplo, quando você resolveu partir, porque você é uma executiva, você foi uma executiva muitos e tudo anos. mais, muitos anos, né? Que tipo de barreira que você enfrentou, por exemplo? Porque era uma outra época, né? Sim, bem diferente de hoje, né? Sem dúvida. Eu lembro que eu entrei uma menina ingênua,
muito ingênua, né, no trabalho, que eu não tinha noção, e às vezes eu até falo que a ignorância é uma benção, porque eu acho que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não sei se eu aguentaria, né? Exatamente. Mas assim, lembro bem que a batuta, né, do departamento que eu trabalhei, da empresa, estava na mão de homens maduros, na faixa dos 40, né? E que as lideranças femininas eram ainda menos quantitativas em percentual do que são hoje. Sem dúvida. E enfrentei várias questões, inclusive eu falo, né, do assédio. Porque você não ter uma aparência social palatável, agradável, é um problema. Mas você ter também é um problema. Então, eu enfrentei desde desafios de me provar tecnicamente bem, estudei muito. Eu lembro que eu acho que eu fui a única advogada numa multinacional a fazer um curso de mestrado e concluir na advocacia. Geralmente, você não vê advogados de empresa... em empresas, não em escritórios, fazendo um curso de mestrado para dar aula. Pois é. Eu fui a primeira advogada a fazer um curso de mestrado e fui a primeira advogada a ser promovida a um cargo gerencial no departamento de uma grande empresa. Olha, você está me falando, me fez lembrar. Eu fui a primeira advogada mulher gerente e fui a primeira advogada numa empresa sólida de 150 anos de mundo a fazer um curso de mestrado. Mas por que eu estudei tanto? Para me consolidar, para me colocar tecnicamente e não ser só uma mulher, vamos dizer assim, lá, né, trabalhando tal. Eu tive que me provar muito. Né? E você teve apoio na empresa? Tive. Eu digo para vocês, eu digo para você, né, e para todo mundo que está me ouvindo, né, é uma empresa que me deu oportunidade, que acreditou nesse meu potencial tecnicamente. Não obstante eu ter passado por momentos bem desafiadores em vários âmbitos, inclusive nesse do assédio. Sem dúvida. Né? Posso imaginar. Mas tive o apoio, tanto que eu acho que a minha carreira foi uma carreira muito feliz. Só que chegou um ponto... que aí, voltando na pergunta precedente sua, começou a me pesar tanto aquela postura que eu assumia de características mais masculinas, que eu comecei a afetar o meu organismo e a saúde. Nossa, é mesmo? E aí eu proativamente pedi para sair da empresa. Eu não fui desligada, né? Geralmente você, depois de anos, pode ser até chegar num desligamento, que já não, o casamento não está tão bom ali naquela relação. Mas não, eu resolvi me antecipar e migrar para um outro movimento de carreira solo, com o meu negócio numa outra vertente. Entendi. Você me deu um gancho aí, que eu nunca tinha pensado nisso, mas pensei agora que você falou, né? Essa coisa de assédio. Existe algum momento em que a mulher pensa o seguinte: esse cara tá me dando essa promoção aqui, não sei se é assédio, não sei se eu mereço, porque você tá num furacão, né? Você vive no meio daquele jogo, né? Exatamente. Isso, a pergunta não é se é comum. A pergunta é, pode acontecer uma situação dessa? Eu acredito que pode e acontece, né? No meu caso, isso não aconteceu, mas eu por ter uma posição mais estratégica e sutil, eu vi isso acontecer e já vi depoimentos nessa linha que você está falando. Das coisas se misturarem. Que pode ser uma dúvida, né? Quer dizer, pode não estar acontecendo, pode ser uma dúvida. O assédio que eu vivi não chegou num ponto desses, na minha história. Até porque eu sempre fui muito técnica, muito estudiosa e ainda continuo. Eu sou uma mulher de 51 anos que ainda estou estudando, porque eu tenho sede de aprender. E você não vai parar também. E não vou parar, acho que nunca. Só mudei a dinâmica da forma de trabalho, que para mim, no ciclo de vida que eu tô, faz mais sentido. Acho que a gente tem ciclos de vida e necessidades muito diferentes em cada ciclo. Mas eu, com certeza, isso que você falou, existe. E eu já testemunhei casos. Dos dois lados? Mais dos das mulheres. Sem dúvida. Mas existe também culturalmente, mas existe, né? Lembra daquele filme do assédio da Demi Moore com Michael Douglas? Lembro. É antigo, já abordava a mulher assediando homens, né? Existe porque é ser humano envolvido, né? Jeito, Mas a gente ainda tem uma cultura maior do homem para a mulher e de cargo superior para inferior, de hierarquia superior para inferior. Claro, entendi. Agora, vamos dar um passo adiante aí. Como é que você está vendo as gerações de hoje?
Que nem eu te falei, eu separo as gerações em antes de iPhone e depois de iPhone, né? Super bem separado. É. Como é que você está vendo o futuro corporativo das mulheres, por exemplo? Dá para ter essa ideia já? Eu acho que dá para ter uma ideia ainda rasa, não muito consolidada, mas pelo que eu vejo, por exemplo, das minhas sobrinhas, vamos ver da geração delas. Eu vejo, e uma delas tem 13 anos. Eu vejo que é uma geração mais poupada pelos pais que são de uma geração X, que o objetivo dessa geração X era arranjar um emprego sólido para comprar casa, carro, viajar. A segurança, né? E essa geração está criando os filhos com para quem tem acesso a isso, né? Que não é toda a camada social, né? Mas eu digo, para aqueles que têm um nível médio, né? Para bom, tá dando muita instrução para o filho, idioma, tem criança que já fala japonês, mandarim, inglês, mas são teóricos da vida, não vão para a vida, não pegam metrô, não pegam ônibus e não sabem o que é a vida real. Exatamente. E o que eu vejo é que, como eles veem a carga que os pais têm para ganhar a vida, o dinheiro, o salário no final do mês, não me parece que eles queiram migrar para os modelos que eles têm de ficar horas no escritório. Agora, com a pandemia, essa realidade mudou porque tem um sistema híbrido. Muitos pais foram para casa trabalhar, estão tendo mais contato com os filhos também. Sim. Como eu falo, tudo tem um lado positivo e negativo na vida. A pandemia também, incluo nesse cenário. Mas eu vejo que essa geração, eles não querem ter o estilo e o modelo e o formato de vida que os pais tiveram de ficar encarcerados. Eles preferem ganhar menos e ter mais liberdade e vivências nesse mundão de meu Deus. Entendi. Quer dizer, só lá pra frente que a gente vai ver como é que isso Vamos ver se isso vai se confirmar ou não. Mas como tudo na vida, a gente não pode polarizar nem para um lado nem para o outro, com certeza ainda vão ter pessoas que vão querer seguir a cartilha corporativa, organizacional e se beneficiar dos vários benefícios, né, sendo pleonástica aqui, que a empresa oferece. Que para um momento da vida não é uma alternativa ruim para você fazer um pé de meia e estruturar a vida material. Sem dúvida. Mesmo porque a sociedade não é uniforme, né? E nunca será. Nunca será, né? Não será. Aliás, dizem que cada vez mais o mundo está dividido. Pois é. Tanto no âmbito religioso, político, de saúde, sim. né? E de mentalidade. Mentalidade. Exatamente. Agora, uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte, acho que você vai me responder isso. Por que teoricamente, profissões que estariam mais ligadas às mulheres, sobre tudo que a gente conversou aqui, têm uma predominância masculina? Vou te dar exemplo. Alta costura e alta culinária. Chefes de cozinha. Pois você tem muito mais homens do que mulheres nesses dois mercados, né? Para mim, eu nunca entendi isso, por exemplo. Por que acontece isso? Eu adoro assistir aqueles programas do Netflix de chefes. Então, eu assisti todos, praticamente do mundo, né? E eu vejo que eu acho que a resposta para mim, no meu viés, no que eu vejo da vida, é simples. É decorrência disso que eu te falei, desde a história da humanidade, da figura do homem, da mulher, o homem indo para o mundo, para a aventura, para a caça, a mulher ali no acolhimento, no cuidado. E isso vem progressivamente. Agora você tem visto chefes em nível mundial se projetando com seus próprios restaurantes e tudo mais. Mas ainda é um movimento tímido das mulheres em todos os nichos. Inclusive esses que a gente categoriza, até por uma questão cultural, como mais feminino. Pois é. Que é o da culinária e o da moda. Mas, né? Que eu coloquei na minha pergunta, inclusive. Exato. Mas eu acho que é fruto disso, que os homens dominaram tanto com as características masculinas o mercado de trabalho, que até eles foram preenchidos com mais posições masculinas. Mas você vê que isso tem vindo gradativamente também se modificando. Claro, sem dúvida. Tudo isso que a gente falou aqui, eu acredito que esteja aqui nesse livro. Está. De uma maneira ou de outra. Implícita ou explicitamente. Implícita ou explicitamente, né? É verdade. Diz uma coisa, como é que acha o teu livro no mercado? O meu livro, ele
foi editado com alguns exemplares físicos que já esgotou, graças a Deus, foram 500 exemplares. E agora ele está na plataforma da Amazon com formato de e-book. Já está lá disponível para compra. Ah, como e-book. Quanto é que custa? Você sabe? Lembra de cabeça? Eu acho que está ali na faixa de R$40. R$49. Pelo tanto de conhecimento que ele traz, informação não é nada. É muito acessível para quem tiver aí. E eu assim, eu te digo uma coisa, eu me sinto hoje uma jardineira. Você falou facilitadora, advogada, autora. Sim. Mas se eu plantar sementes para gerar boas reflexões para a criação de melhores cenários, eu estou muito feliz que esse livro vá para a mão das pessoas. Que o objetivo não foi criticar, não foi um motivo arrogante, mas foi um motivo de compartilhamento desses autores juntamente comigo para disseminar reflexões para gerar mudanças mais positivas. Sem dúvida. Você já plantou árvore? Várias. Oh, que beleza. Vários livros. Tem filho? Não tive. Não por isso que eu acho que eu plantei tantas árvores também. e trabalhei nesses livros. Exatamente. Né? Bom, cada livro desse é um filho seu. É um né? filho. Filho. Dá para fazer essa analogia, né? Isso. Gabriel, dá um close no livro aqui para mim, por favor. Puxa um close aqui. Enquanto o Gabriel se ajeita ali para puxar um close, lembrando que ele está na Amazon, né? Fecha mais aqui, Gabriel, um livro, por favor. É isso aí. O livro é esse aqui. Eu vou colocar uma imagem dele depois no texto que vai ser feito aqui no Vida Moderna, e eu quero agradecer bastante o teu podcast aqui para mim, mas eu vou te pedir um favor. Você vai deixar uma dedicatória nesse livro aqui para mim. Com muito prazer. E o microfone está te atrapalhando aí, que a gente tira ele. Pode? Pode puxar, pode botar onde você quiser. Vou puxar aqui. Tá legal, não tem problema nenhum. Depois você volta ele para. E mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Foi um prazer aqui estar aqui com vocês. Lembrando que você pode comprar esse livro aqui na Amazon. É só dar a busca lá na Amazon. Se você não tiver uma conta na Amazon, é só fazer uma conta na Amazon. Baixar o e-book. E se você é daqueles que prefere ler no papel, o livro não está mais impresso, pode ser que venha uma próxima edição. Você pega e imprime. Bota num pendrive o livro. Se não quiser imprimir em casa, vai numa gráfica rápida, imprime o livro e pronto, está feito o negócio. Nós vamos ter uma divulgação dia 8 de dezembro dele no Rio de Janeiro, numa charmosa livraria... Puxa o microfone. Desculpa. Imagina. Então, só para complementar, nós divulgamos e celebramos esse livro em São Paulo no dia 20 de outubro. Isso. E agora, dia 8 de dezembro, eu estarei junto com alguns autores numa livraria muito charmosa no Leblon, fazendo o lançamento dele lá também, porque nós temos autores do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro aí nessa obra. Então você vai correr as praças. É isso aí, tô indo para o Rio de Janeiro dia 8. Muito feliz aí de jogar essas sementes aí no mundo. Tá legal. Parabéns pelo livro. Eu vou ler com certeza, eu te mando um feedback dele. Muito obrigado, viu? Obrigada eu, né? E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você encontra em www.vidamoderna.com.br, em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e mais 5 plataformas de vídeo. No YouTube também, porque esse podcast também está sendo gravado em vídeo lá no YouTube, você acha, youtube.com/Vida Moderna. E quando você for lá no YouTube, se inscreva no canal, é muito importante para a gente. Dê seu clique, dê o seu joinha, que isso ajuda muito o canal Vida Moderna a ser disseminado para todo mundo. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau!